Muito bom dia, pessoal. Tranquilo? Quero compartilhar aqui aquilo que eu aprendi na palavra de Deus junto com vocês aí. Se você quiser se inscrever no canal e a gente troca umas ideias, né? Você também observa alguma coisa e nós podemos, você comenta aí, se inscreve no canal aí para que o canal venha crescer e a gente venha nos ajudar, né? Eu sempre coloco algumas coisas minhas aí no Face e hoje eu recebi, esse tempo atrás, a semana passada, eu criei um canal e está aí. Esse é o segundo vídeo, né? No primeiro vídeo falei lá sobre a palavra de Deus. Eu comentei sobre Tomé, né? E hoje nós vamos falar sobre Mefibosete, né? Mefibosete era filho de Jonatas e foi agraciado por Davi, né? Só que a história não é bem assim. Ainda vamos compartilhar aqui o que aprendemos. Mas antes disso, eu quero aqui pegar um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 35, que diz: Cuida que a luz que há em ti não seja as trevas. Cuida que a luz que há em ti não seja as trevas. Existe falsa luz? Existe. E ela pode vir através da falsa amizade, da amizade, né? Traiçoeira. A falsa luz, o Senhor se referindo ali, ensinamento, falsos ensinamentos. A falsa luz faz menção da falsa camaradagem, falso amor, né? Enfim, quando o Senhor fala assim ali, cuida que a luz que há em ti não seja as trevas. Ou seja, algumas canções, tudo que se fala na canção não é aquilo que o cantor vive. Não é o que o cantor vive, né? E existem muitos hinos aí também que o conteúdo do hino não é o que o cantor vive. Aquilo que ele canta, ele procede diferente, ele faz errado. Ele não faz aquilo que está na canção ali, no hino, né? Então, está aqui a palavra de Deus. E quero falar de Mefibosete. Eu escuto alguns hinos aí. Eu tenho um grupo aí que fala, não estou falando mal do grupo, estou falando assim, tem alguns hinos que falam da história de Davi, a ação de Davi com Mefibosete, né? E espiritualiza aquela ação de Davi, eles trazendo para o lado espiritual, aquela ação de Davi é a mesma ação de Jesus Cristo. Não, aquela ação de Davi não é a mesma ação de Jesus Cristo. Porque Davi procedeu de uma forma e agiu de outra forma, certo? Então, tem uma formiguinha aqui que está perturbando. O que acontece na história? Vamos para a história, vamos para a palavra de Deus. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. A Bíblia diz que versículos 6 e 7. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou e disse-lhe a Davi: Mefibosete. Mefibosete, respondeu ele, teu servo. Versículo 7. Disse-lhe Davi: Não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Tem um hino que fala assim: na casa do rei, na mesa do rei,
Esse é um endereço novo. Esse é um endereço novo para você me achar. Tem umas formiguinhas aqui, viu? Caindo aqui, perturbando, mas vamos lá. Lodebar agora é casa abandonada, com uma placa escrita, mudei. E fala, na mesa do rei, na casa do rei, na mesa do rei. Mas não é bem assim a história. Não é engraçado assim e feliz. Não terminou com esse lado feliz, não. Como muitos falam em algumas canções. Não é só essa não, né? É Fogo no Pé, se eu não me engano, da banda lá, né? Mas tem outras canções também que falam sobre comer na mesa, pegando essa ação de Davi e espiritualizando, dizendo que é a mesma ação de Jesus Cristo, não, que essa ação de Davi, ela não procedeu dessa forma, ela foi mudada. Davi, ele voltou atrás e tomou tudo de Jonas, tomou tudo de Mefibosete e deu a Ziba. Tudo que ele deu a Mefibosete, Davi, ele tomou tudo e deu a Ziba. Aí depois, quando ele viu que tinha sido muito pesado com o Mefibosete, ele mandou dividir. Não, divide a terra. Pode dividir a terra aí, mais Mefibosete. Mas a história de Mefibosete, ele era uma descendência, né? Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Jonatas, Metsua e Abinadab eram filho, né? Eram filhos que existe outros Abinadab, mas esse Abinadab ali, que eu me refiro aqui, é o filho de Saul. Os 3 filhos de Saul morreram numa guerra que aconteceu entre Israel e os filisteus, na época do rei Saul. E quando as pessoas correram para se refugiar por conta que os filisteus estavam avançando, ganhando a batalha, a responsável, no caso a mãe, quem estava responsável, no caso a mãe de Mefibosete, quando ela saiu correndo com a criança, nessa época a criança tinha uns 5 anos de idade, a criança caiu no meio das pedras, das rochas e ficou aleijado. Talvez bateu a bacia, o lugar mais que aonde deixa a pessoa tetraplégica, né, deixa aleijada, e ele ficou aleijado. Aí então ele foi para uma cidade de Lodebar, né, e ali ficou refugiado. Quando cessou aquela batalha contra os filisteus, aí Davi lembrou de Jonatas e perguntou entre os soldados ali, existe alguém da família de Jonatas para que eu use de beneficência para com ele, a memória que nós tínhamos, a amizade? Existe, alguém disse existe. Existe um homem aqui que conhece, sabe onde é que está Jonatas. Quem é? Ziba. E segundo a história, versículo 9 de 1 Samuel, de 2 Samuel, desculpa, de 2 Samuel capítulo 9, versículo 9, então o rei chamou a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e a toda a sua casa dei ao filho de teu senhor, né? A Bíblia diz aqui no versículo 10 que tinha 15 filhos e 20 servos. Que dá 35, né? Entre filhos e servos. Mas ele e a esposa, 37. Mas como naquela época havia poligamia, eu suponho que ele tinha várias outras mulheres, né? Então era mais de 37 pessoas. Na família de Ziba. Vamos adiantar a história. Então, depois dessa guerra, teve uma guerra. Aí Davi pegou Mefibosete e levou ele para ficar no lado sul, ou seja, lado norte de Israel, que Israel é dividido, lado norte, né? E Judá fica do lado sul, que a terra é dividida, então Mefibosete ficou do lado norte, tomando conta, né? Vamos dizer, julgando aquela parte ali. E Davi era o rei, mas não existia 2 reis, não podia existir, né? E
Então houve uma guerra entre Israel, na época de Davi, contra os amonitas e os sírios. E quando Davi saiu, né, nessa batalha, Davi esperava que Mefibosete viesse lhe apoiar. Precisava de ajuda. E Mefibosete não pôde vir, por conta que Ziba usou de engano. Usou de engano com Mefibosete. Né? Ele mentiu para Davi. Quando chega aqui no capítulo 16, tendo Davi passado um pouco além do cume, ali estava Ziba, o moço de Mefibosete, esperando para encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados e sobre ele 200 pães, 100 cachos de passas, 100 de frutas ou seja, 100 de frutas de verão e um odre de vinho, né? Tá aqui os jumentos, com carroça, né? Presente. Cuidado com os falsos presentes, viu, mano? Tem uns presentes de grego aí, cuidado, viu? Então, cuidado com as informações que você tem. Para você que fica se doutrinando por música, por hinos, nem tudo aquilo que vem nos hinos aí, algumas letras aí, não procede da palavra de Deus, não. São falsas interpretações. E você está se doutrinando. E está deixando de servir a Deus. E servindo aos homens. Cuidado. Compartilhando aquilo que eu aprendi na Bíblia, tá? E eu sou daquele crente que é o seguinte, se está na Bíblia, está valendo. Se não está, nem vem que não dá, tá? Se está na Bíblia, aquilo que você for comentar, está na Bíblia, tem como provar, tem luz a palavra de Deus, tem respaldo bíblico, nós conversa e nós troca ideia, mas se não está, meu irmão, não dá, tá bom? Vamos adiantar por conta do tempo. Então, quando chega no capítulo 16, Davi pergunta, ele questiona, cadê o teu senhor, cadê Mefibosete, e não vê o meu encontro, né? Ele querendo ali que Mefibosete lhe ajudasse, alguma conversa, pelo menos lhe dar um abraço, né? Ô meu rei, não posso ir, eu não posso segurar uma espada, estou com as minhas pernas, eu sou deficiente, mas meu coração vai contigo, eu estou aqui, meus homens estão aí, eu tenho um jumento, eu tenho um alimento para dar para os teus soldados. Ele queria um apoio, Davi queria esse apoio, né? E quantos de nós que somos carentes de um abraço, sabe? E às vezes o inimigo usa isso para te enganar as tuas emoções, né? Enfim, ele aproveita talvez da tua carência de amizade, sabe? E de abraço e fim né? E você sofre essa consequência. Mas o melhor abraço é o de Jesus, o melhor carinho é o de Jesus, porque a Bíblia diz que ele sente as nossas dores, nossas necessidades. E ele Davi perguntou o rei a Ziba, versículo 2, capítulo 16. Não, versículo 3. Então perguntou o rei, onde está o filho de teu senhor? Respondeu-lhe Ziba, ficou em Jerusalém, porque pensa, hoje os israelitas me restituirão o reino de meu pai. Hoje os israelitas restituirão o reino de meu pai. E nessa época o reinado, a terra de Israel ainda não tinha se concretizado, ainda dividido, mas já estava à beira de dividir. A terra já estava sendo dividida. Para a gente resumir aqui, já terminar. Então ele mentindo para Davi, enganou Davi. Ei, você que é homem de Deus, você que é líder, você que é pastor, cuidado com as falsas notícias, cuidado com algumas pessoas que vêm, olha, estão fazendo assim, 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 estão querendo fazer isso contigo.
Olha aquela pessoa que tu tanto confias. Ei, cuidado. São pessoas invejosas, ciumentas, querendo apartar tuas amizades boas, né? Querendo colocar irmão contra irmão, sabe? E pai contra filho, esposa contra marido. Tem pessoas ciumentas, invejosas, às vezes elas vão interpretar mal as coisas. Vão. Então, vamos concluir aqui, já iniciando a conclusão. Versículo 4. Então disse o rei a Ziba: tudo que pertencia a Mefibosete é teu. Ué. Então Mefibosete agora perdeu tudo. Davi deu para ele tudo e tomou de volta. E deu a outra pessoa. Voltou atrás. Então essa ação de Davi não pode. Eu não posso pegar essa ação de Davi e semelhar. E dizer que é semelhante à ação de Jesus. Que Jesus é o nosso rei, rei dos reis. Eu não posso agora pegar isso e dizer, não, na mesa do rei, na casa do rei. Ou seja, fazendo menção, referência ao banquete de Jesus Cristo que preparou para nós. Que é a alegria de ser salvo, é a alegria de ter paz. Jesus diz assim, eu sou a paz eu vos dou. Né? A alegria de ser amado, porque a Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro. Né? Nós somos fortes em Cristo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Jesus Cristo, né? Porque Deus amou o mundo, João 3,16, né? Então o amor de Deus, nós estamos nesse banquete espiritual do Novo Testamento, e pegar essa ação de Davi e semelhar, não é semelhante não. Davi usou de engano. Davi voltou atrás com a palavra dele, e Jesus não volta atrás com a palavra dele. E ele falou que nós temos que ser fiel. Façamos um exame de consciência. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Façamos um exame de consciência, negue-se a si mesmo. Né? Ou seja, quem vem até Jesus tem que se apartar daqueles ensinamentos mundanos, de muitas coisas, simpatia, sabe? E crer em muitas crenças, crendices, segmentos, e seguir só a palavra de Deus. Certo? E ele dá tudo, devolve a tudo, toma os bens que lhe deu a Mefibosete e dá a Ziba. Porque Ziba mentiu. Mas vamos ver se Ziba e Mefibosete estão certos. Porque da forma que eu falo, eu tenho que proceder. O meu comportamento vai dizer se eu estou certo, se eu realmente estou sendo sincero. E eu acredito que Mefibosete estava sendo sincero. Porque quando chega no capítulo 19, capítulo 19, Mefibosete foi visitar Davi. Eu vou lá com ele. Quando ele chegou perto de Davi, em Jerusalém, versículo 25 do capítulo 19 de 2 Samuel. Chegando ele a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, por que não foste comigo, Mefibosete? Por que tu não foi comigo, não me deu atenção, Mefibosete? Por que tu não me deu atenção? Eu precisava do teu apoio. Nem se você chegasse lá e falasse, não, rei, o meu coração vai contigo, meus homens estão aqui, o que eu puder lhe ajudar está aqui. Mas nem isso. Aí ele fala bem aqui, versículo 26, respondeu ele, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, o teu servo dizia, selarei um jumento, montarei nele e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Além disso, ele falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, faz, pois, o que lhe bem parecer. Ziba selou o jumento, mas na hora de levar Mefibosete,
Ele aproveitou que o Mefibosete tinha dificuldade, pegou um montão de jumento e levou, e foi só. E disse que Mefibosete não tinha ido, não tinha apreço por Davi, não tinha carinho por Davi, coisa nenhuma. Tem pessoas dessa forma, cuidado, viu? Versículo 30, disse Mefibosete ao rei, porque quando chegou aqui, no versículo 29, respondeu-lhe o rei, porque falas ainda de teus negócios, já decidi, tu e Ziba repartireis as terras. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, tu e Ziba reparte as terras aí. Mas no versículo 30, para nós terminar, disse Mefibosete ao rei, que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Davi falou assim, não, faz o seguinte, vai dividir as coisas que eu te dei, que devolvi para Ziba, reparte entre vocês. Mefibosete falou assim, não, fique com ele, e não faço questão de bens materiais, não. De uma vez que você está com vida, você está com saúde, ou seja, gente, tem pessoas que se aproximam de você porque realmente são pessoas sinceras. Ele quer ver a tua saúde, se você está bem. E essas pessoas, o diabo quer tirar da tua vida, apartar da tua vida. Porque ele quer colocar pessoas falsas do teu lado. E às vezes você expulsa as pessoas boas da tua vida, pessoas sinceras. Tá? Ele quer saber se você tomou café, se você almoçou, se você jantou, se você está dormindo bem, se você está vestindo, se você está bem. Tá? Tem pessoas dessa forma, que Deus nos presenteia, mas o diabo quer tirar de nós. E a ação das pessoas boas, ela vai mostrar que ela quer ver o teu bem, como você está. Não importa aquilo que você tem, se você tem carro, se você tem moto, se você tem mansão, se você tem bens materiais. Não, eu não quero saber daquilo que você tem, eu quero saber de você, como que você está. Então essas pessoas existem. E são essas pessoas que são a verdadeira luz para nós, que nos ajuda a se encontrar mais, se aproximar mais de Deus. Ok? Então cuidado, você que se doutrina por música, por canções, hinos evangélicos, nem tudo aquilo que eles falam nos hinos procede da palavra de Deus, ou é a verdadeira interpretação, a verdadeira história. Então, Davi, ele procedeu errado, e Mefibosete foi enganado. Deu para ele, mas tomou de volta. E aquilo que Deus dá para nós, ele não toma de volta. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica com Deus. Vou fazer uma oração, Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Quero que o Senhor abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo e repreende, Senhor, todo ensinamento errado, repreende as falsas amizades e dá ao teu servo, Senhor, a verdadeira alegria em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.